próprio Deus nos impera. Lembra-te. Então, o que é tradição? Lembra-te. Isso é tradição. Tradição com T maiúsculo. Lembra-te de Deus. Então, lembra-te do quê? O que a igreja tem que fazer no mundo? Lembra-te. Qual é a proibição da igreja? O que São Pio X proibiu na Pachende? Lembra-te. Aí os padres, os teólogos modernos, mas olha, ele não quis dizer bem assim, dá para reinterpretar assim, assim, assim. Vai esquecendo, e o pior... Mas a missão da igreja, que você falou, é a salvação das almas. Sim. E a glória de Deus, é para isso que ela está aqui. E é justamente por isso que ela tem que... Por isso que São Pedro tem a chave... os erros e defender a verdade. Quando, esse lembra-te, o que é lembrar? O que é lembrar? É você trazer de volta o que está na memória. Que a igreja não está aqui para, solucionar problemas políticos, discutir meio ambiente para a salvação das almas. Né? Agora fica preocupado com, daqui a pouco, o mico-leão, as tartarugas. Esquece a própria identidade, a própria vocação. Porque se você começar a esquecer a quem você é, você começa a tomar atitudes totalmente incoerentes. Porque a memória é o baluarte da coerência. Tanto é que a gente comentou lá atrás, o Alzheimer traz muito problema de conduta, de comportamento, justamente porque a coerência dos nossos atos cotidianos vem da nossa memória. Ela que faz, vamos dizer, o mapeamento da nossa identidade. Eu me identifico comigo mesmo pelas minhas lembranças. Se eu esquecer o meu próprio nome, a minha infância, a minha adolescência, eu vou pensar o quê? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma sensação que eu tinha que fazer algo importante, mas não sei o que é. Então eu vou ficar tateando e vou na tentativa e erro. E nada pior para a vida humana do que o tentativa e erro. Por isso que a ciência cria patrimônio, a cultura cria patrimônio e, sobretudo, a tradição é em si mesmo um patrimônio. Patrimônio cultural. É um patrimônio que é como se fosse um tesouro, a gente olha para ele, fala, deixa eu ver, tá, isso aqui. Aí volta para o presente. Peraí. Aí olha para lá de novo, tem que fazer isso aqui. Olha para lá e vai fazer. Então vai sempre no tesouro da tradição buscando os afazeres do dia a dia. Tanto é que não só a igreja, a gente pode até puxar isso por analogia para a ciência. O que seria da gente sem a escola? O que é a escola? É uma espécie de quase analogia da igreja do ponto de vista secular, né? Porque a escola ela é um templo do conhecimento. Na verdade, quem fundou a escola foi a igreja. É a própria igreja, porque é uma filha da igreja. Componentes biológicos, químicos ali, quer dizer, biologia, né? Componente biológico da natureza. Então você vai sistematizar esse conhecimento, mas na verdade, não é invenção do professor, não é invenção do cientista, é testemunho. E esse testemunho é registrado nos livros, para que não se evapore no esquecimento. Esse é o problema, o esquecimento. Se a gente esquecer as equações de Pitágoras, a gente vai ter que descobrir tudo de novo. E aí o mundo trava, o mundo para. Se o mundo perder os arquivos científicos que nós temos, não tem mais tecnologia. A tecnologia depende da física, da química e da biologia, depende de tudo isso, até da geografia, para saber onde encontrar os minerais, para fazer o chip do celular. Tem toda uma ramificação, né? Tem uma ligação. E aí a gente pensa na tradição. Lembra-te. Deus fala, lembra-te. Então, a tradição não é invenção da igreja, ela é a própria natureza da igreja. Aí que está o problema. A identidade da igreja é tradição. Se a gente para de ser tradicional, a gente começa a virar qualquer coisa, menos igreja. Por quê? A gente olha para as missas modernas, elas não lembram a tradição. E por consequência disso, a gente vê uma coisa que não identifica catolicismo. Não está lembrando o catolicismo, porque não está vinculado a nada que vem na sequência. Se eu começar, por exemplo, esquecer quem eu sou, amanhã eu começo a olhar para as coisas e será que eu tenho que comer aquele mato ali? Será que é aquilo ali que eu como? O que eu como mesmo? Não lembro o que eu como. O que é comestível? Será que aquele bicho que está andando, aquele besouro, aquela barata? A gente perde as estribeiras, perde todo o foco. Então, a crise da igreja é uma crise de esquecimento da identidade. Perder a identidade. E a fé também é uma chama que tem respaldo na tradição. É por isso que eu acho que o professor fala muito assim, quem vai à missa nova perde a fé. Porque a missa nova é um esquecimento sistemático da tradição. Ela é um esquecimento, porque cada um é de um jeito, domingo que vem vai ser de um jeito, de amanhã vai ser de outro jeito, vai ser de um jeito. Tem um dia lá que o padre pegou, jogou a Bíblia no chão assim, pegou a Bíblia e o lecionário, pegou e jogou lá no meio no santuário, jogou lá. Aí ele falou,
Aí ele veio falar para mim assim, todo cheio de si, falando, nossa, você viu o que eu fiz hoje? Como se fosse uma coisa boa, né? Hoje eu fiz uma coisa para impressionar o povo lembrar que a palavra não é assim que se faz. Não lembro qual era o tema da palavra dele lá, mas, ou seja, ele tirou da cabeça dele no momento em que ele estava lendo o Evangelho. Ele estava proclamando ali a palavra e aí de repente, já sei o que eu vou fazer. Pessoal, olha bem para mim. Jogou o lecionário. Olha o absurdo desse comportamento. Fez. E não só ele, teve outro padre que fez e depois vai falar para mim. Você não sabe o que eu fiz hoje? Joguei a Bíblia no chão. O povo ficou todo assim. Faz uns anos, uns 6, 7 anos atrás. Mas olha, então o que é isso? Esqueceu a identidade. Esqueceu a tradição. Esqueceu. Porque antigamente, por que o povo era mais rigoroso? Porque o sentido de memória era muito imperativo. Os avós não precisavam nem assim, não era nem questão só da igreja. Era tudo tradição, era assim, ó. Não, minha mãe fez assim, eu lembro, eu guardo. Ela fez assim, eu vou fazer assim, você vai fazer assim. Ó. É assim que se faz, ó. Pega assim, pega assado, vira assim, pá, pá, pá. O jeito de fazer, até as profissões eram assim. Ó, meu pai fazia sapato, era assim, ó. Pega o martelo, assim. É assim que ele ensinou. Faz assim, vai lá, faz que eu vou ver. Aí, olha que interessante. Sim, o alfaiate fazendo, o sapateiro fazendo um sapato, ensinando o aprendiz. Aí, olha a figura do mestre. Ele observava o aprendiz. Agora, eu fiz na sua frente. Você viu? Testemunhou como é que é? Ó, a tradição mostrando para o novato que é a nova geração. Olha para a tradição. É assim, ó. Viu minha mão como é que é? Eu peguei assim no prego, né? Então tá. Agora você. Toma o martelo, toma o prego. Aí, ele vai olhar para o novato e ele vai julgar. Então, o que é a tradição? Um padre novo sai do seminário, ele vai celebrar a missa. Ele olha para o padre antigo, para o padre que está celebrando. E o padre celebrando vai falar, ó, você fez errado lá. Porque não é assim que a tradição faz. Então a tradição sempre vai julgar o presente, para que o futuro seja garantido. Agora o que acontece? Depois do concílio veio um asco de olhar para trás. Veio uma tara para olhar para frente. Só que futuro não existe. O futuro é só expectativa. E o que é o problema da expectativa? Ela vai cair na onde? Na ideologia. Porque ideologia é uma coisa abstrata. Então, ideia, futuro, junta tudo, aí eu faço o que eu quiser agora do presente, porque eu vivo em prol do devir. É só o que vem. O que a gente vai fazer hoje na missa? Já sei. Coloca a bexiga lá. Tira aquelas imagens lá, coloca a bexiga. Tive uma ideia melhor. Vai impressionar melhor. Mas de onde eu estou tirando isso? Do devir. Expectativa. Acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom aquilo lá. Vamos fazer uma nova ideia aqui, um terço diferente. Ao invés de a tradição é certo, né? E o da tradição não, é você pegar e olhar. Deu certo no passado, só reproduz. Não é uma coisa assim, mas isso é muito mecânico, não sei o que. Não, mas é assim que é a tradição. A pessoa pegou. O problema do mundo moderno é que ele começou a olhar para isso com maus olhos. E aí eu acho que está na escritura aquela parte que fala assim, não sei se é Apocalipse, que o problema a vinda do anticristo, acho que é São Paulo, 2 Tessalonicenses, ele será reconhecido pela sua conduta, ele virá abominando tudo que é bom e chamando de bom tudo que é abominável a Deus. Então, a primeira coisa que começa, vamos dizer assim, um golpe do demônio seria destruir a tradição, porque a tradição é a mantenedora da palavra de Deus na terra. Se ele falou assim, guardar, São Paulo, né? Guardai as tradições que recebestes de nós, por carta ou falando. Guardai. O que é guardar? É lembrar. Lembrar, guardar, é tudo sinônimo, né, nesse sentido aí. E aí volta aqui para a gente fechar a reflexão que os mandamentos de Deus foram pronunciados uma única vez para Moisés. Uma única vez. A segunda vez é lembrança. Só foi falado uma vez. Terminou. A gente vai para o 4º mandamento. Aí a gente vai ver semana que vem como que vai ser importante também. Era muito bom que jovens também assistissem o vídeo dos jovens, principalmente quem não conhece, né, a tradição, a igreja, assim, que esse vídeo chegasse para eles lerem também, ouvirem a leitura, para perceber talvez coisas ou seja, as etiquetas dos produtos que eles consomem. Às vezes consomem um produto venenoso e não tem etiqueta, veneno. Agora eles vão ver, isso é veneno. Então talvez acorda, porque a gente vê ali, o povo fazia coisas erradas, muitas vezes não sabe o que está fazendo. Aí vem lá, meu povo se perde por falta de conhecimento. Não conhece a verdade, está preso. Conhecereis a verdade, ela libertará. Então, não conhece. Nosso objetivo aqui é tirar as algemas, né,
através da verdade. Esse é o exercício de libertação. Não é a TL, teologia da libertação. Essa é a teologia da libertação. A tradição é libertação. Ela sim. O que o Gustavo Gutierrez deveria ter feito era simplesmente falar isso. Falar, pessoal, eu tenho um novo nome agora para a teologia da libertação. Beleza, pode até falar, mas usando a mesma prática. Não, sabe o que é o Catecismo de Trento? É a teologia da libertação. Você estudar a tradição católica é libertar-se do maligno do mundo e de você mesmo. É isso que o Ratzinger fala, inclusive. Está no documento, que ele escreveu pelo Vaticano, quando ele foi instigado, né, convocado praticamente, né, profissionalmente ali para falar desse assunto, porque a Santa Sé teve que dar um parecer, porque o Gustavo Gutierrez trouxe o assunto, aí o Leonardo Boff já começou com aquele Igreja, Carisma e Poder, um livro assim, um negócio assim. E aí já deu bafafá e virou treta, e aí... Mas enfim, eu acho que ficou muito forte a palavra, o verbo no imperativo, lembra-te. Então a gente tem que lutar contra a amnésia espiritual. E a liturgia está aí para justamente lembrar, porque ela mostra o calendário com os dias santos, para a gente lembrar dos mistérios da fé. O que é a liturgia? O que é liturgia se não é isso? Todas as vezes que o padre faz, é o mesmo gesto, ele não pode esquecer. O padre esquecer o gesto na missa já é um pecado venial. Ele vai ter que, se ele não voltar atrás e não corrigir, tem até uma norma canônica para isso. Ele não pode ser negligente, ele tem que se esforçar por lembrar. Claro que se não for culpa dele, teve um problema, baixou a pressão, deu um branco, não estou falando disso. Estou falando assim, se ele por negligência esquece. Por quê? Lembra-te. Né? E todas as vezes, agora, olha, ficou forte essa palavra, porque hoje, né? Porque agora está me ocorrendo que até no Evangelho, muitas vezes Cristo fazia uma coisa e eles se lembraram da passagem de Isaías. E quando ele bebeu o vinagre no esopo, na esponja, e eles se lembraram que ele bebeu. E quando não quebraram as pernas dele na cruz, e se lembraram, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então é tudo assim, e eles se lembraram, e lembraram. E todas as vezes quando Cristo também queria repreender, ele falou, não lembrais do que está escrito? Acaso não lembrais? Então ele até puxava a orelha assim, vocês esqueceram? Vocês esqueceram o que Moisés deixou, que está lá na lei? Então, o nosso exercício é sempre um exercício assim, de memória. É uma coisa que tem muito forte essa questão de lembrar. E como a gente nasceu numa época de esquecimento da tradição, qual que é o nosso apostolado? É praticamente um trabalho de resgate de memórias que não foram as nossas. Esse que é o problema. É mais difícil por causa disso, porque não fomos nós que esquecemos. Só que a gente está tentando lembrar pelos que esqueceram. Algo que não está mais na nossa memória. Eu acho que é por isso que tem a sensação assim, nossa, quando eu ouço um gregoriano dentro de uma capela, eu tenho uma saudade de uma época em que eu não vivi. Uma frase do Chester, bem famosa. Então, essa sensação, eu acho que é por causa desse fenômeno histórico de eu estar tentando, isso aqui, eu estou tentando lembrar o que eu nunca aprendi. Eu nunca esqueci isso. Eu estou tentando lembrar, porque alguém esqueceu lá atrás e não me passou. Estou tentando lembrar por ele. Só que tem um problema, esquecer não é pecado. Agora, esquecer voluntariamente, ou seja, essa amnésia voluntária, esse aí é o problema, isso aí que vai ser cobrado, porque quando Dom Lefebvre fala, né, como que é a justificativa dele? Eu quero ter uma boa resposta para Nosso Senhor quando ele perguntar o que fizeste da minha igreja, coisa assim. Ele fala, eu não contribuir para a sua destruição. Ou seja, eu não quis esquecer. Ou seja, ele quis lembrar, ele quis manter. Falou, pessoal, vocês estão esquecendo. A gente tinha uma frase clássica que é em latim em São Paulo: tradit et accepit, assim, transmitir o que recebi. Sim, porque imagina, se a gente, até numa Olimpíada, a passagem da tocha olímpica, tem até, clássico, né? Ele vai correndo, aí passa, parou, descansa e o outro vai. Imagina se mudar isso aí, mudar o jogo em si. Como perderia a identidade? Fala, não faz isso não, você para com a tocha, fica com você, deixa ela apagar esse fogo aí, deixa apagar com você, e o outro leva o que ele quiser. Pega uma pedra aí do chão, pega uma tiririca, arranca assim pela raiz e vai, continua correndo. É ridículo, e é o que aconteceu. Porque daí do nada, vamos fazer uma missa do zero aí, vamos mudar isso aí, joga para português, francês, dialeto que você quiser aí, vamos.
Vai. Olha o que aconteceu. Olha onde a gente foi parar. Balaio de gato. Como nós lembramos do Tiago que nós não recebemos. Exatamente. Essa pergunta é uma pergunta de problematização acadêmica dentro da teologia, de um curso de teologia. Eu sinto com esse peso. Porque fala assim, como que a gente faz? Nós somos filhos da igreja, nós somos membros do corpo místico. Os membros não podem esquecer o que a cabeça pensou. Que a cabeça é Cristo. Ela pensou os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, ela pensou o magistério, tudo que a gente viu na Mortalium Animus e na Mystic Corporis, aquelas ponderações do Santo Padre, né, sobre a necessidade do membro não desvincular do corpo, senão ele apodrece, ele morre. Tudo isso aí é o que a cabeça pensou. Só que agora está acontecendo um problema muito sério, porque a crise de amnésia voluntária virou uma pandemia dentro da igreja. De modo que agora tem um problema maior que, ao invés de inspirar segurança, inspira temor nos tradicionais, que é a igreja sinodal, que é a tônica, é a diretriz política da igreja, de uma igreja mais sinodal. O que isso significa vindo dos progressistas? Mas, descentralizado, né? Democratização da igreja. Democratização. E a igreja, aí vem o problema do esquecimento de novo. A igreja católica não é democracia, ela é uma monarquia absoluta. O Papa tem o poder absoluto ali. Claro que tem todo um entendimento disso, mas do ponto de vista da identidade, não tem como. A gente tem um rei na terra. Nosso Santo Padre é nosso rei. A gente serve a ele nessa hierarquia. Agora, quando o Papa Francisco fala, quero uma igreja sinodal, quero descentralizar, eu quero fazer isso, para além da boa vontade, se ele está com a boa vontade, se está com a ideia de que isso vai agradar a Deus, etc. Não estou pensando nisso, estou pensando assim, em termos práticos, em termos da identidade da igreja. Aí é a mesma coisa que a polícia pensar assim, vamos deixar de nos comportar como policiais. Mas eles não levam a termo isso também, porque na hora de perseguir esse mentira, ninguém consulta. Então, não, exatamente. Aí não tem democracia. Aí não tem isso, não tem. Então, esse é o problema, né? Esse é um problema sério. Consulta os leigos nessa hora. Por que não tem sinodalidade com a tradição? Aí eu só posso pensar uma coisa, né? Eu só posso pensar numa direção assim, que isso me ocorreu hoje à tarde. Por que todos os outros são tolerados, menos a tradição? Será que não é porque justamente é um esquecimento voluntário da tradição, e não só um esquecimento, mas um combate? Dentro da igreja, os próprios pastores olham para a tradição como inimiga. Isso aqui não, isso aqui é o mal a ser extirpado de dentro da igreja. O que o bispo de Aparecida lá falou? Nós temos um dragão do tradicionalismo. Olha aí, ó. Não sou nem eu que estou falando. Aparecida, aqui no Brasil. Ele falou, é um dragão, não é um inimigo, é um dragão. Olha como ele representa a tradição. O bispo do santuário. Então, se eles veem a tradição como um dragão, é lógico que a igreja em saída, a igreja da tolerância, do acolhimento de todos, é para todos, menos para o dragão. Pastores com cheiro de ovelha. É para todos, menos o dragão. Ou seja, a gente pode acolher todos os outros inimigos da igreja, que para eles não são inimigos. Os islâmicos, os budistas, que não tem nada a ver com Cristo, que são totalmente adversários do ponto de vista da fé, eles são acolhidos, faz até parcerias pastorais, faz até conluio. Inclusive a gente viu, qual foi o documento que a gente viu que não pode fazer reunião nem com cristãos não católicos? Pio 11. Foi a Mortalium Animus? Mortalium. Que a gente viu lá, que fala, não pode, está proibido reuniões, ainda que seja por um objetivo em comum, que a gente viu. Imagina fazer com um sheik, com um pai de santo. O que isso tem? Agora, se for um padre lá no Instituto Bom Pastor, quer chamar e fazer um encontro, aí não pode, isso aí não, isso aí é dragão, isso aí é servo do dragão do tradicionalismo, isso aí não pode. Então, o que a gente vai falar? O que a gente vai concluir disso? Aí chega naquele ultimato, o checkmate mesmo, que o raciocínio trava. Fala assim, agora parou. Se chegou a esse ponto, só Deus na causa. Porque nós não estamos falando de prefeitos, presidentes, reis que estão perseguindo os tradicionalistas. Não, a gente está falando de bispos
do Santo Padre, tolhendo ao máximo que ele consegue ali a tradição da igreja. E aí fica assim, aquela lacuna para a gente preencher. Ué, parece até que a igreja está tentando se anular como tradição. Ela quer anular a sua etiqueta de guardiã da tradição, como se fosse assim, ó, uma vergonha do seu passado. Assim, ó, nossa, antigamente eu era muito intransigente, eu era uma pessoa que era muito correta. Não, agora eu sou mais liberal. Agora eu sou uma pessoa moderna. Agora eu uso Google, eu uso iFood, e eu também, assim, eu não tenho mais preconceitos, eu abraço todo mundo, eu aceito tudo. Acompanhar os tempos. Antigamente não, eu era uma pessoa muito assim. O Vaticano II foi isso, anulou a igreja para entrar todas as outras coisas. Abriu a porta. Então, assim, a gente vai ter que rezar muito nessa direção também, de pedir para Nossa Senhora nos ajudar a lembrar quem nós somos nessa procissão rumo ao céu. Quem nós somos? Para que ela não deixe a gente esquecer. Porque se a gente esquecer, a nossa atitude corresponde ao esquecimento. Então, por exemplo, o que o povo fez quando Moisés subiu o monte para buscar as tábuas da lei? O povo esqueceu já quem era Deus. Moisés está demorando. Já sei, me dá uma joia, me dá um colar de ouro, vamos fazer um Deus para nós aqui, porque é mais fácil. Então eles já esqueceram tudo que Moisés tinha falado. E ele ficou furioso quando desceu, justamente por causa do esquecimento do povo. O que vocês estão fazendo? Eu acabei de virar as costas, vocês já esqueceram o que Deus tirou vocês do deserto? Olha só. Então, o que acontece? A gente está num tempo terrível, porque é um esquecimento generalizado da igreja. Aí a gente tenta falar para a pessoa, olha, mas isso aí não é católico, tá? Católico não come carne às sextas-feiras. Onde veio isso aí? Nunca meu padre falou isso para mim. Eu moro na cidade fulano de tal, eu tenho um pároco, eu sou ministro da Eucaristia do padre, nunca falou isso para mim. Claro, a tradição está esquecida. Então é como se a igreja está só nos papéis. A igreja está empoeirada na biblioteca do Vaticano, está nos documentos, e isso é um perigo, porque a igreja não pode ser a igreja do livro. A igreja não pode ser a igreja de um catecismo só de papel. Ela tem que ser a igreja viva de pessoas que defendem a tradição no dia a dia. Começando do Papa. Não pode ser uma igreja assim, em que nós somos igreja a partir do catecismo apenas. A gente tem que ser igreja a partir do Santo Padre, dos cardeais, dos bispos e do nosso pároco, nosso diretor espiritual. Não pode ser assim o catolicismo. Ele não pode ser um catolicismo de livro. Porque o próprio Papa falou uma vez, combatendo os protestantes, Papa Bento XVI, a igreja católica não é a igreja do livro. Porque se fosse do livro, Nosso Senhor teria mandado escrever, mandado outra configuração de igreja. Ele não teria mandado ide e pregai, ou seja, vivamente, mostra, vai, me representa, vai você, seja meus embaixadores aqui, né? Não, ele teria mandado entregar documentos, assim, seria uma igreja burocrática, e a gente não pode deixar cair esse ponto, né? Isso aí é um problema muito sério que acontece, porque é uma tentação, né, de virar uma igreja jurídica apenas, né? Então vamos rezar para Nossa Senhora não deixar a gente esquecer, não deixar, e também nos ajudar a lembrar até o que a gente não aprendeu, para a gente viver, ou seja, aprendendo pelo catecismo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó auxílio dos cristãos, Rogai por nós. sede de sabedoria, Rogai por nós. refúgio dos pecadores, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. que recorremos a vós, nos auxiliai nos estudos e nas nossas penitências e vida de oração. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.